tomam posse no referido do cargo, podendo ser lotados em qualquer unidade dessa igreja regional. E, por ser verdade, eu, Cláudio Braga Martins, chefe da Divisão de Provimento e Enquadramento de Cargos, lavrei o presente termo de posse que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pela senhora diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas e pelas empossadas. Bom, vamos lá. Meu testemunho sobre a posse no cargo público. Em 2018, eu fiz o concurso para o TRT do Rio. Eu já vinha estudando há pelo menos uns 2 anos e meio, especificamente para o Tribunal do Trabalho. Eu já tinha viajado para outros estados, feito outras provas. Só que havia uma palavra liberada sobre a minha vida a respeito do TRT do Rio de Janeiro. Uma vez, logo assim que eu me mudei para Iguaba, eu estava trabalhando de caixa de supermercado. Porque a vida numa cidade pequena é bem desafiadora no que diz respeito ao emprego. Quando eu cheguei lá, não foi fácil me colocar no mercado de trabalho. Então, naquele início, eu fiz de tudo. Eu fui vender picolé na praia, eu consegui um emprego de caixa no mercado. E depois eu fui para outros lugares e fui crescendo, Deus foi abençoando. Tive empregos muito bons também, graças a Deus. Mas o início foi desafiador. E aí, nessa época que eu trabalhava de caixa, uma moça que era cristã, conversando comigo um dia, ela virou pra mim e falou assim: Fernanda, Deus acabou de me dar uma visão. Eu vi você entrando aqui no estacionamento do mercado num carro bonito e dizendo pra mim, deu certo. Ela falou, você vai passar nesse concurso. Na época, o concurso do Rio não tinha nem edital ainda. Pois bem, fiz prova em Aracaju naquele ano, fiz outras provas ao longo do tempo. Quando foi em 2018, saiu o edital do Rio. E eu fui para aquela prova absolutamente preparada. Das 60 questões, 58 eu tinha certeza. Dessas 58, 2 eu errei por falta de atenção. E eu sabia que eu tinha errado por falta de atenção. E eu tinha mania de andar com os meus resumos. Quando eu saí dali, eu fui olhar os meus resumos e de fato eu tinha errado. Então, das 58, eu acertei 56. Eu tenho amigas que passaram com 56 de 60 questões em colocações maravilhosas, assim, tipo, 24º lugar. Então, pra mim, ainda tava ok. E naquele concurso, a redação era um diferencial. Quando você tirava uma nota muito boa, você ia lá pra cima. Se você tirasse uma nota mediana, podia ser que você caísse um pouco. Se você tirasse uma nota muito ruim, você ia cair bastante nas suas posições. E a minha redação, que até então, sempre que eu estudava, sempre que eu fazia redação em curso preparatório, eu tirava 9 ou 10. Na época era um critério meio diferente de nota, mas assim, pra vocês entenderem, eu fiquei com uma coisa parecida com 7. E eu me assustei, e esse 7 me fez descer um pouco mais as posições do que eu gostaria. Por fim, não fiquei entre as vagas do edital, fiquei na lista de espera. Tribunal, principalmente Tribunal do Trabalho, tem um histórico muito bacana, assim, de chamar bastante. Então eu falei... Eu cheguei em casa, quando saiu o resultado final, e eu vi a colocação que eu tinha ficado, muito aquém do que eu esperava, porque eu sabia da minha preparação, sabia da prova muito boa que eu tinha feito. E quando eu vi, eu falei... E eu fiquei refletindo sobre aquilo, até que em determinado momento eu falei com a minha mãe, eu falei assim... Na época eu estava afastada da presença de Deus. E eu fiquei... Tinha acabado de voltar, na verdade. Acabado de voltar. Foi no dia seguinte que eu fiz a prova que eu voltei pra Jesus. Aliás, no mesmo dia à noite. E aí eu comecei a refletir e eu falei pra minha mãe, mãe, quer saber de uma coisa? Se não aconteceu da forma como eu esperava, é porque vai ser exatamente da forma que Deus quer que seja. Se não... Talvez Deus esteja querendo dizer que, independente do quanto eu tenha me preparado, e eu me preparei, e é importante a gente fazer a nossa parte, nunca vai ser somente pela força do meu braço. E talvez não seja a hora de ser chamada, porque quando Deus nos entrega algo fora do tempo,
aquilo que era para ser bênção pode se tornar maldição. Deus não nos dá nada que, ao invés de nos aproximar ainda mais dele, vá nos afastar. E aí eu falei, quer saber? Mais uma vez, se Deus quiser, ele vai fazer. E se ele não quiser, ele não vai fazer. Se for a vontade dele, né? Vai acontecer. E se não for esse o plano dele pra minha vida, ele tem outro muito melhor. Eu vou descansar e confiar. E aí eu resolvi fazer um voto com Deus. Eu falei, o dia que eu for chamada, se Deus assim desejar, o meu primeiro mês de remuneração não é meu, é dele. E a partir de hoje, eu não estudo para concurso nenhum mais. Isso era 2018. E era difícil, naquele momento, abrir mão disso, tomar essa decisão, porque era um sonho de muitos anos. Quem me conhece sabe. Então foi preciso de fato confiar. Só que eu confiei e eu descansei de uma forma tão leve, tão incrível. Eu fui viver. Eu larguei os estudos, eu me desconectei completamente. Eu hoje nem sei mais da dica de concurso. Sabe? As dicas que eu dou é o que eu, pra quem tem me perguntado, é o que eu fiz lá atrás. São os cursos que eu fiz lá atrás, que continuam os mesmos profissionais. É indicar a minha grande amiga, que é uma influencer digital hoje maravilhosa, super conhecida e super por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos e principalmente dos tribunais, para a galera ficar de olho e acompanhar a publicação de edital, dica de curso e tudo. Tem um professor que foi meu professor na parte de Direito, que eu indico ele para qualquer pessoa apaixonada pelo trabalho dele. Mas eu me desconectei completamente. E eu fui viver. E Deus foi me abençoando. Como eu contei aqui antes, eu fui de emprego em emprego, sempre crescendo. Crescendo em salário, crescendo em posição. E, por fim, trabalhei no Edbank, uma empresa maravilhosa, com um salário muito bom, com benefícios, de segunda a sexta. Passei pela Odonto Company, que foi um lugar onde eu trabalhei com muito amor, e por outros lugares. Me formei em coach pela Febracis. Dei consultorias, apliquei treinamentos, atendi mulheres. Continuo atendendo mulheres, aconselhando mulheres, usando tudo que eu aprendi na Febracis na minha vida e tentando passar para as pessoas também. Mas hoje como algo que Deus me deu como propósito de vida e não como profissão. E aí, na hora certa, no tempo certo, a nomeação veio. Então, eu queria deixar para vocês hoje esse testemunho dizendo: confia no Senhor de todo o coração, descansa, espera, faz a tua parte e entrega o resto a Ele, porque Ele é fiel e Ele é poderoso. Hoje eu me vejo vivendo um sonho. E eu sei que o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Ele pode, Ele é capaz e Ele é fiel. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.